Tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o Fala Treinador, nosso podcast, como sempre trazendo aqui convidados bem especiais. Hoje nós temos mais um que já vamos te apresentar, falar da HomeBet, que é o nosso patrocinador, é quem está nos ajudando muito a desenvolver esse trabalho. Eu sou muito grato por isso, né? Eu sou grato a Deus também por ter a oportunidade de trazer pessoas amigas aqui. O pessoal não cobra nada, todo mundo vem realmente com a melhor da boa vontade, então é só gratidão. E agradecer ao Rodrigo, sempre que está ali me ajudando, o professor Lanceta que está aqui também, e o nosso ilustre convidado de hoje, o Zé Mário. Zé Mário, nosso amigo, querido, é um prazer tê-lo aqui de novo. De novo não, né? Pela primeira vez, mas nós estamos sempre juntos. E aí, como é que você está, Zé? Graças a Deus, estou indo, né? Como Deus quer, tá ótimo, né? Que bom te ver aqui. 74 anos, desde 9 anos dentro do futebol, dentro do esporte. Então, eu vou te apresentar, Zé, eu dou esse primeiro toque aqui para o nosso internauta aqui mais jovem que não conhece, só para você ter uma noção. O Zé Mário tem um histórico, assim, como atleta, realmente super vencedor. Eu vou falar assim rapidamente, ele vai me ajudar a acrescentar, né? Ele começou no Bom Sucesso, Flamengo, Fluminense, Vasco, Portuguesa e deve ter algumas coisas mais que eu não tenha mencionado aqui. Jogou com grandes atletas de seleção brasileira, e tem a performance dele como treinador, porque como aqui é o Fala Treinador, a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu inicialmente, Zé, queria só que você me desse assim, en passant, umas informações para os jovens aí que não te conhecem, como é que foi a sua carreira de atleta, assim, de uma forma bem rápida, porque eu tenho assim 1h15 e você, como sempre as pessoas que vêm aqui, eu sempre digo, o conteúdo de vocês é tão grande que seria 3 horas de bate-papo. Então, vamos lá, o que você pode nos falar, nos informar? Vamos lá, assim, bem rápido, o início. Eu comecei no Magnatas, futebol de salão, contra a vontade do meu pai não queria que eu jogasse futebol de salão, mas me ajudou muito o futebol de salão. Né? Deu muita coisa para o futebol de campo. Depois fui para o Vila Isabel, do Vila Isabel fui treinar no Fluminense com o Pinheiro, na categoria de base. Você tinha quantos anos? Devia ter uns 15 anos quando eu fui para o Fluminense. Bem jovem. Eu estava no São Bento e para treinar no Fluminense eu perdia 2 aulas por dia. E meu pai me pegava no colégio e me levava no Fluminense, e eu não queria ir. Pô, é o contrário então, né? Era o contrário, porque eu queria ser engenheiro eletrônico. É mesmo? E aquilo me atrapalhava. Acabou o ano, a gente foi vice-campeão carioca. Aí meu pai falou, agora você tem que escolher entre futebol de salão e futebol de campo. Eu falei, tá bom. Entrei no último dia do ano no Fluminense e me despedi do Pinheiro. Só que quando eu cheguei no carro, que ele falou, e aí, o que você decidiu? Que eu falei que tinha me despedido do futebol de campo, eu apanhei. Ainda me bateu. Não, tu tinha que ficar largar o salão. Aí você mandou eu escolher, não, mas tinha que escolher o que ele queria, né? E aí parei de jogar. Aí voltei, fiquei 6 meses sem jogar. Em julho, nas férias, eu fui jogar por diversão no Bom Sucesso, fazer treino no Bom Sucesso, diversão. Era só 1 mês que eu ia. E aí o Alfredo Abraão queria que eu ficasse no Alfredo Abraão, argentino? Era ele, argentino? Não, brasileiro. Alfredo Abraão. E aí ele queria que eu ficasse no Bom Sucesso. Eu falei, olha, eu larguei o Fluminense porque eu ia perder 2 aulas por dia, vou largar a aula para ficar no Bom Sucesso, não tem nexo. Ele falou assim, mas você estuda sábado? Não, sábado não tem aula. Então, você treina sábado e joga no domingo. E eu voltei a jogar futebol de campo, assim, fiquei quase 1 ano treinando aos sábados e jogava no domingo. Treinava uma vez por semana? Uma vez por semana, porque as outras vezes eu treinava no Vila Isabel, jogava no Vila Isabel, futebol de salão. Um parênteses, para você naquela época que tinha tanta gente boa, para você treinar só uma vez, é porque ele tinha visto muitas virtudes, né? Porque não era muito fácil você abrir uma brecha dessa, tinha gente pra caramba jogando bola, todo mundo jogava bola? Arthur, o problema é que o futebol de salão me deu muita coisa que eu levei para o campo. Por exemplo? Por exemplo, passe. Se você não tiver bom passe no salão, você não joga. Se você não tiver dinâmica no jogo, você não joga. Se você não souber fazer uma cobertura, você não joga. Se você não souber marcar, você não joga futebol de salão. Tudo rápido, né? E tudo rápido. Então eu levei isso tudo para o campo. Tanto que no Fluminense, o Pinheiro me botou de ponta direita, ponta esquerda, centroavante, porque nem eu sabia a minha posição. E onde nem ele. Você não sabia onde se sentia melhor. Então ele estava testando, até que eu parei. Quando eu voltei para o Bom Sucesso, falei, eu sou segundo no meio do campo. Passei a treinar de 8. E aí eu fui até o Flamengo de 8. Quando chegou
do Flamengo para o Fluminense. Com quantos anos? Você lembra, Zé? Não, eu me profissionalizei no Bom Sucesso em 70. Em outubro de 71, eu fui para o Flamengo. Eu devia de 71, eu sou de 49, tinha 22 anos, né? Acho eu, 23 anos, sei lá. Tá bom. Fui para o Flamengo em outubro de 71. Fiquei 4 meses treinando na pista, sem contrato, sem nada, até que apareceu o Zagallo. Primeiro treino ele não me colocou, eu agradeci a ele, falei que ia embora, que ia parar de jogar futebol e ia voltar a estudar. E ele falou, não, me dá uma chance para quinta-feira, eu vou te botar no treino e vejo se você fica ou não. Aí ele falou isso para você? Me dá uma chance? Me dá uma chance. Você vê como é que é, né? Cara, olha o tamanho do Zagallo, para quem não conhece, por favor, né? Olha a nossa literatura, o homem tá vivo aí. Falar um negócio desse, humildade, hein? E aí ele pegou, na quinta-feira ele me deu a chance de treinar, eu treinei, fiz 3 gols, porque eu jogava mais na frente nessa época, né? E aí ele também não falou nada comigo. Aí eu treinei na sexta, no sábado eu falei, meu último dia de trabalho, de treino. Não vou falar nada que eu não venho mais, mas eu não venho mais. Vou treinar sábado, vou embora, não volto mais aqui. Aí chegou no sábado, eu cheguei, o Aristóbulo Mesquita falou assim, Zé Mário, você tem dinheiro no bolso? Eu falei, tenho. Compra uma escova de dente, uma pasta de dente que o Zagallo relacionou você para concentrar. Eu sem contrato, sem nada. Aí eu falei, tá legal. E jogava contra o Santos no domingo, aquele torneio do povo. Aí fui, joguei 20 minutos. Que coisa, rapaz. Hoje em dia é uma dificuldade para o cara jogar, rapaz. Olha só. Impressionante, né? Aí, tudo bem, aí me animou. Cheguei na segunda-feira para treinar. Né? Joguei no domingo, segunda-feira tinha treino, porque quarta-feira tinha jogo na Bahia. Cheguei segunda-feira, o Aristóbulo falou, Zé Mário, o Zagallo relacionou você para viagem. Você vai viajar amanhã, de manhã, tal. Eu sem um contrato, 4 meses já no Flamengo. Sem contrato. Sem pegar um tostão e sem segurança nenhuma. Se eu machuco. Pois é, rapaz. E aí? Aí viajei. Quando chegou na viagem, vou contar uma história interessantíssima. Chegou na viagem, aí na hora da preleção, o Zagallo pega e fala na preleção, ó, o Arilson comeu besteira aí, tá com problema intestinal, não vai jogar, o Paulo César Caju vai para a ponta esquerda e eu vou colocar o Zé Mário para jogar. Aí o Paulo César, que era meu amigo do futebol de salão e tudo, falou assim, eu não vou para a ponta esquerda. Eu queria dar um socão nele. Ele, não, eu não vou, era a minha chance. E pô. O Caju é complicado, né? Assim, a cabeça dele, né? É meu amigo até hoje, gente a gente boa, se gosta demais. É complicado, mas ele é gente boa. Não, ele é personalidade muito forte. Aí, aquela confusão toda, saiu confusão, ele foi para a ponta esquerda, eu joguei, eu fui o melhor em campo, já saí de lá com um passe comprado pelo Flamengo, porque o passe era meu, livre, porque eu tinha ganho do Bom Sucesso por falta de pagamento. E aí começou a minha vida com o Zagallo no Botafogo, no Flamengo. Fui titular todo o tempo. Mas o PC jogou na ponta? Jogou na ponta esquerda. Jogou... E arrebentou, né? Porque jogava... Aí ficou na ponta esquerda de vez, né? Porque eu não saí mais. Como é que pode o destino, né, rapaz? Ele jogava pra caramba, em qualquer lugar que botasse ele jogava. Aquele cara ali, rapaz. Graças a Deus a gente começou assim, o Zagallo me deu essa chance. E aí depois de 300 anos, a gente esteve com o Zagallo. E o Zagallo contou a mesma história do... me dar uma chance. É sério? Ele já... Eu falei assim, não acredito que você esteja lembrando de quantos jogadores passaram isso de 72 para cá, na vida dele. Ele lembrou palavra por palavra o que tinha acontecido. Então, assim, é um cara que... Eu vou contar outras que nem minha esposa sabe. Todo dia eu tomo café numa caneca desse tamanho. Café com leite. Certo. Eu boto... Sabe quantas gotas de adoçante? 13. É mesmo? Aí, rapaz, esse número aí é coisa fantástica. Na 13ª eu falo, Zagallo. Não faz isso. Nem a esposa então, sabe. Ele sabe disso que eu contei para ele, a última vez que a gente esteve junto, eu contei para ele. E, assim, ele ainda está bem lúcido, né? Tá muito... Ele tá fisicamente, ele tá andando de cadeira de roda, tá debilitado. Agora, a cabeça dele, ninguém acredita. É impressionante. Ele conta coisas que o pessoal... a gente teve lá com Parreira, esqueci a pessoa. E contaram coisas da Copa de 70
Ele falou, tava no quarto, tava fulano, Beltrano, os caras... Hã? Como é que você lembra disso? De 70, uma situação que aconteceu em 70. Ele sabia quem estava dentro do quarto. Assim, a cabeça dele é... E ele merece, né? Porque a gente faz pouca coisa por ele. O futebol brasileiro faz pouca coisa. Zé, eu queria até... Pô, olha só, você vê que em 10 minutos já falou um monte de coisa boa aí. Que eu queria falar o seguinte, antes que eu continue com ele aqui, te pedir para você se inscrever no canal Arthur Bernardes, treinador de futebol, o coach, né? No YouTube, e você dá aquele famoso like, né? Porque isso consegue expandir um pouco mais o nosso trabalho, compartilhar com as pessoas, com os grupos que se você tiver interesse, porque é um canal novo. Eu sempre disse, quando o Bebeto esteve aqui, que por causa daquele bebezinho, eu falei, isso aqui é um bebezinho que está começando e ele está crescendo, e a gente precisa muito da sua ajuda para que possa também estimular essas pessoas como o Zé Mário estarem aqui, para que eles possam ajudar você a ter mais conhecimento da própria cultura futebolística do nosso país. Continuando, Zé, e aí? Aí do Flamengo, agora vai ser rápido. Do Flamengo não, pode ser devagar, pô. Fiquei um ano no Fluminense, aí eu briguei no Flamengo, saí do Flamengo. Brigou? Briguei no Fluminense, saí do Fluminense. Aí fui pro Vasco, briguei no Vasco, fui pro Portuguesa Sport. Mas uma pergunta, Zé. Você falou a palavra aí, um adjetivo, um verbo de brigar, né? Você sempre foi uma pessoa com uma personalidade forte, marcante. Por isso a briga. Então, você, assim, a gente já se conhece há um bom tempo, né? E eu sempre observei muito como é que era a sua conduta. Na época da faculdade, eu via vocês jogando e tal. E você sempre é uma pessoa de bom relacionamento com todo mundo te respeita muito, mas você sempre teve muita convicção dos seus princípios, da sua opinião, e você nunca abdicou disso. E talvez essa tenha sido a razão que o teu pai discordou na escola, na história do salão, e você, não, eu quero o salão, ele disse que queria dizer que era o campo. Mas ele, de repente, já conhecendo a sua personalidade, ele não quis bater de frente, que você não ia aceitar o que ele queria. Mais ou menos isso? Ele não bateu de frente, bateu em mim mesmo. mas ele... Porque ele gostava de futebol e queria que eu jogasse futebol. Mas que assim, bom, né? Eu sempre fui um cara respeitador. Eu aprendi com meu pai. Meu pai olhava para mim, eu tinha que fazer o que ele queria, porque senão eu apanhava e não tinha esse negócio escolher lugar para bater. Batia onde fosse. Então eu aprendi isso, sou grato a ele até hoje, porque eu aprendi a respeitar as pessoas e também ele me ensinou a me respeitarem. Então foi o caso do Flamengo. Quando o presidente do Flamengo falou que eu estava mentindo, eu falei, então não joga mais no Flamengo, que jogador mentiroso não deve jogar no Flamengo, e saí e fui embora. Quando eu cheguei no Fluminense... Eu fui titular 73 partidas do Fluminense, que jogou em 75. O Fluminense jogou 75 partidas, 73 eu joguei. Quando acabou o ano, o treinador, que eu respeito pra caramba, o Didi, depois eu, como treinador, fiz muitos treinos que ele fez, eu repetia. Ele falou para mim, você agora vai ser lateral direito. Eu falei, Didi, eu não tenho condições de ser lateral direito. Perna curta, os pontas correm pra caramba, fazer uma cobertura é uma coisa, mas jogar... Não, você vai ser lateral direito. Eu falei assim, não, não vou. Ele falou assim, então você não tá mais nos meus planos. Eu falei, paciência. O Horta me chamou, presidente Horta, tá vivo, pode confirmar isso aí, queria me aumentar, que eu ficasse calado. Eu falei, eu não vou ficar calado, porque na hora do treino que ele fala, vai de lateral, eu não vou. Aí vai ter briga para ele, briga para mim, não dá para mim. E eu respeito e quero ser respeitado. Então eu prefiro sair. E o Horta não aceitava, até que eu falei, não vou. Teve um problema de um treino, que ele não me botou para treinar, e eu também fiquei. Quando acabou o treino, ele falou, vai correr, eu falei, não vou, fui embora para casa. Então eu estava começando a ter um problema maior, aí o Horta me colocou no troca-troca sem querer, mas me botou no troca-troca para o Vasco. Aí no Vasco a gente teve, eu passei lá 4 anos, o último ano com o Eurico, que foi difícil. Né? Não que o Eurico atrapalhasse, aconteceram algumas coisas que eu fui envolvido sem ter nada a ver. E aí tive que bater de frente com o Eurico, né? Porque as coisas que ele queria que eu fizesse... Você sempre foi um líder, né, Zé? Eu sempre fui líder, sempre tive meus pensamentos e sempre não aceitei injustiça, nem comigo, nem com ninguém. Eu sei. Então eu era... E falava, nunca me calei. Nunca me calei, sempre falava. Com educação, mas falava. E até que eu saí,
fui para a Portuguesa. Na Portuguesa eu não briguei, eu parei de jogar porque eu quis parar, tive um problema de coluna, operei hérnia de disco. Os médicos Lombar? Não, lá em São Paulo. Não, foi a região lombar? E aí eu operei e os médicos falaram, não, mas você pode continuar, mas eu não quero mais jogar, já estava com 32 anos, falei, não quero mais jogar e vim embora. Você não acha que parou cedo? Eu podia ter continuado, mas assim... Desgastou, eu estava cansou. acostumado num time vencedor e fui para a Portuguesa, que é um time mediano. Sim. Eles não tinham a ideia de ganhar. Porque Era eles não só queriam gastar dinheiro, participar. Meio da tabela estava bom para eles. E aquilo ali me irritava. Porque quando a gente foi o primeiro ano, a gente chegou no final do campeonato, do primeiro turno, foi disputar com o Santos, eles venderam o Enéas. Eu ia te perguntar quem era o atleta de ponta do... O Enéas era assim, um fenômeno. O problema é que ele não treinava. A gente discutia com ele, eu brigava com ele. O Enéas podia se comparar a quem nos dias de hoje? No dia de hoje, não. No dia de ontem. Que hoje não tem... Não, hoje não dá para ele. Hoje não tem nem comparação com ele. Era um fenômeno. É o negócio? Só que ele não treinava. Ele era forte, não treinava, ele era forte. Ele pegava na bola, ninguém ia nele, nem no treino, nem no jogo, porque ia tomar drible. Então, assim, aí na véspera do jogo, da decisão, venderam ele para o Barcelona. Eu fui no presidente e falei, não divulga. Ele, não, ele é da cria da casa, ele vai fazer tudo amanhã. O que aconteceu? Quando ele soube, ele não jogou. Eu falei assim, não, e se eu me machucar? Com certeza. Aí a gente pegou o Danival, que era do Atlético Mineiro, lembra? Que vinha de contusão para jogar no jogo, coitado. Ele não estava treinando, foi para o jogo, aí o time não foi bem, a gente perdeu o primeiro turno, e aí eu fiquei assim... Perdeu o centroavante. E aí eu fiquei chateado, aí quando eu teve o problema na coluna, eu falei, não quero mais não. Eu parei. Eles queriam até me dar o passe para eu jogar num time do Rio, terminar no Rio. Eu falei, não quero mais jogar, não vou jogar. Eu não joguei. Você já estava casado nessa época, Zé? Já, eu casei em 73, pô. Casei no Flamengo. Uma menina que você tem? Hein? Você tem um casal, uma menina? Não sei. Eu tenho 2 meninas. 2 meninas, tá. Tem... não sei, uma de 76 ou de 79. Não, isso não importa, mas eu digo assim... Tenho 3 netos, um já tem 24 anos, outra tem 19 e tem um de 5 aninhos. É mesmo? Agora é a satisfação da casa, né? A alegria da casa. Todo mundo fala, né? É legal. Assim, aí já emendei como treinador na Portuguesa do Rio, fiquei 2 meses, fui para o Botafogo, fiquei 1 ano e pouco, quando naquela época o treinador do Botafogo ficava 2 meses, 3 meses, eu fiquei 1 ano e pouco. Isso é um troféu, né? E aí fui a vida, né? Ficar 1 ano e pouco num clube no Brasil é um troféu. Aí fui a vida. Aí Figueirense, Correio Brasil, Flamengo do Piauí. Deixa eu te interromper um pouquinho, Zé. Lá atrás um pouquinho, eu estava esperando uma brecha para perguntar. Você jogou com jogadores de seleção brasileira de altíssimo nível. É que aquela máquina de 70, o Fluminense era de 75. Era uma equipe que admirável, né? Só tinha um entendimento entre vocês. Eu sou um pouco mais novo que você, mas já dava para ter um entendimento do que era futebol de qualidade. Eu te pergunto assim, como você pode comparar um time de hoje com aquele time de 75? Tem algum clube aqui no Brasil? Sem comparação. Sem comparação. Não existe. Muita gente me pergunta assim, vocês jogavam hoje? Vocês que não jogavam ontem. Rapaz, isso é uma polêmica, né? E não é assim... Os jogadores de hoje não jogavam ontem. Não jogavam. Na seleção brasileira, assim, é opinião minha, posso estar certo ou errado. Tem 2 jogadores na seleção brasileira de hoje que poderiam ser terceiro reservas das seleções antigas, que é o Neymar e o Thiago Silva. Thiago Silva. O resto, sem chance de... A gente vê... O Ademir da Guia não jogou na seleção, não foi titular. Dirceu Lopes. Quantos não foram? Edu, do Santos. Quantos não foram titular? O Eduzinho que teve aqui. O Zanata não foi convocado para a seleção, pô. Olha só. Aí tu vai... Assim, eu quando os caras começam a discutir futebol comigo, assim, eu falo assim, você conheceu o Ivo Sodré? Não, então não fala comigo. O Ivo Sodré hoje era titular da seleção brasileira. Eu joguei com o Ivo no São Cristóvão finalizando a carreira dele. Rapaz, ele já era um horror para tirar a bola daquele homem. Rapaz. Você lembra aquele jogador que era do Fluminense,
e foi para o Campo Grande, jogou muito tempo no meio do campo, um comprido, Alves. Rapaz, esse Alves jogava muito. Era titular da absoluta seleção brasileira hoje. Então, assim, infelizmente, o futebol de hoje mudou a característica do futebol brasileiro. Eles estão mudando, tentando mudar, mas não vai mudar, não vai ganhar nada. Porque a gente tem que trabalhar a característica do futebol do país. A nossa característica é o drible, é o protagonista, formar protagonista, aquele que decide o jogo. A Europa forma coadjuvante, muito bons coadjuvantes. Eu fui um excelente coadjuvante, tenho isso na minha cabeça. Não fui protagonista. Resolvi alguns jogos na sorte. Quando estava precisando, eu ia para frente e fazia gol. Mas assim, fiz 2 gols importantes na minha vida. Mas era coadjuvante. A Europa cria coadjuvante. Quando precisa de protagonista, vai buscar onde? Aqui. Na América do Sul. Porque nós, aqui da América do Sul, sempre criamos os protagonistas. Se a gente treinar o que treina os europeus, a gente vai criar o quê? Coadjuvante. Eu concordo plenamente com você. Deixa só da pergunta que você fez. Sim, eu tenho o maior orgulho de ter jogado na minha vida com os maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Joguei contra e a favor. Eu joguei contra Platini, contra Beckenbauer, Miller, joguei contra Zico e a favor, joguei contra Paulo César Caju e a favor, joguei contra Rivelino e a favor, joguei contra vários jogadores. Pelé só contra. Então, assim... E o que você achou? Isso é um fenômeno. Pelé não tem. Zé, eu pergunto isso para todo mundo. Eu vou te contar uma história do Pelé. Tá. Nesse jogo que eu joguei 20 minutos só contra ele, que ele estava parando, né? Joguei uma vez contra o Garrincha também, que é outro fenômeno, né? São diferentes porque o pai do Pelé foi ex-jogador e administrou a vida do Pelé, e o Garrincha não tinha ninguém e a vida dele não era legal. Senão, era outra coisa que ninguém ia conseguir explicar. Mas assim, eu joguei contra o Pelé, aí entrei, faltava 20 minutos. Falta contra o Flamengo. Aí a gente fez a barreira, o Pelé foi bater a falta, o nosso goleiro, eu não vou falar o nome, mas na pesquisa vai ver, espalmou a bola e caiu no chão. O Pelé correu e falou assim, tu já fez uma grande defesa, sai que eu vou fazer o gol agora de cabeça. Pode sair, não levante mais do chão. O goleiro não levantou e trocou. Teve que entrar o outro. E o Pelé obrigou ele a sair do campo. Agora tu vê a perspicácia desse cara, rapaz. O que ele fazia. O que ele fazia dentro do campo falando com os caras. Intimidando, porque todo mundo respeitava. E ele fazia as mesmas coisas. Né? Ele era demais, né, Zé? Porque eu fiz uma comparação, eu gravei um vídeo aqui. Você vai continuar, porque o papo contigo é realmente fluente. Eu fiz uma comparação aí com o Messi e o Pelé e eu escrevo algumas coisas em espanhol e respondo aos argentinos e tal. Deu muitas visualizações, mais de 23 mil. Não é muito, mas deu um bom número. E os caras ficam falando, você é velho, não sei o quê. Aí tudo bem, choque de gerações, porque você não vai falar, o Messi vai ser o melhor de todos os tempos. Eu te pergunto, o Messi é para comparar com quem? Com o Rivelino? E olhe lá, né? Sim, mais ou menos. Arthur, eu não gosto de comparar ninguém com ninguém. Tá. Porque são momentos diferentes, posições diferentes. Por exemplo, o Rivelino, você não pode comparar o Rivelino com o Gerson, você não pode comparar o Rivelino com o Messi. A característica é diferente. Né? O Messi seria assim, mais um Zico, o cara que pega a bola, driblava e saía, fazia o gol, definia. Eu sou mais o Zico pela constância do Zico. O Messi tem jogos que ele fica... Apaga, né? Apaga. Mas quando tá perdendo, né? Por quê? Aí eu vou te explicar uma outra diferença entre o Zico e o Messi. O Zico foi criado no Brasil, o Messi foi criado na Espanha. Concepção de futebol diferente. O futebol da Europa é assim, é trabalho. Eu fiz o meu trabalho, não deu, parabéns, vou embora para casa com maior tranquilidade. No Brasil não, na América do Sul não deu, mas tinha que ter dado. O Pelé falava assim, dá a bola para mim que eu vou resolver. O Messi fala, não deu para resolver. Ele não pede a bola. O Messi foi reconhecido agora, depois dessa Copa. Porque ele nunca pediu a bola. E o que aconteceu com o time da Argentina nessa Copa? Perdeu para a Arábia Saudita, voltou a estaca zero o time da Argentina.
Ela fala assim, pô, nós somos time sul-americano, nós somos macho, temos que jogar igual argentino. Aí chegou no jogo da Holanda, chutou bola no banco. Quando que você viu? Quando você vê isso, chutar a bola no banco mais? No segundo jogo, o argentino chutou a bola no banco, lembra da Holanda? Lembro. E eu peguei, entrei e falei, quem é esse cara? Esse cara deve jogar na Argentina. Fui olhar, ele joga na Juventus da Itália. Nenhum jogador europeu faria isso. Mas quando se sentiu mordido pela derrota para a Arábia Saudita, eles viraram argentinos, não viraram europeus. Porque quando você vai jogar na Europa, o cara vira europeu. O cara vai para lá com 17 anos, o Messi foi com 12 ou 13, parece. Ele foi bem pequenininho. Então, ele vira europeu. Jogou, eu fiz o meu melhor. É porque a verdade, né, Zé, o que você está falando tem tanto fundamento que você induz o teu emocional a obedecer determinados sistemas e critérios que são aplicados no dia a dia. E é justamente esse, eu quero voltar um pouquinho no Pelé, Zé, porque esse foi um dos fatos. Teve algum outro fato que o Pelé fez, assim, que você lembra, que foi tão diferente, que marcou assim na sua mente? O Pelé, você viu o filme Rei Pelé? E? Aquele gol que ele pega a bola na área do adversário e leva até ela foi combinado. O cara que fez a gravação falou para ele, você tem que fazer um gol que nunca ninguém fez. Ontológico. Pegar a bola lá na área do teu time, levar lá dentro do adversário e fazer o gol. Ele entrou em campo para fazer aquilo. Tanto que ele pegou a bola lá no campo, na área dele, ele levou dentro da área e fez o gol. Então o Pelé, você não podia prever o que ele ia fazer, você podia falar e ele ia fazer. Ele dentro do campo, eu fui ver um jogo uma vez, um amistoso contra a Alemanha, depois de uma Copa do Mundo, aqui no Maracanã, que ele quebrou a perna do lateral esquerdo da Alemanha. 10 minutos de jogo, o cara tinha dado uma pancada nele, ele fez assim, espera. Pegou a bola, deu pro cara, o cara veio do outro, ele quebrou a perna do cara. O Pelé era assim, um cara que ele era pau para toda obra. Vai jogar bonito? Vou jogar bonito. Vai jogar no pau? Vou jogar no pau. Então, vou jogar no corpo, vou jogar só Ele era muito forte, José. Muito forte. Eu nunca vi de perto. Pra época, então, sim. ele era um atleta. Eu sei, eu vi o salto. Aí não parava de treinar quando o treinador parava de treinar, apitava, ele continuava treinando. E se tivesse fisiologista naquela época? Aí vai inchar a perna. Não contra os fisiologistas, por favor, eu sou a favor da ciência, mas eu digo assim, que existem alguns debates aí com relação a isso. Assim, o Pelé não tem comparação. Não tem comparação. Ele dentro do campo, as pessoas que jogaram contra ele falam que ele intimidava as pessoas. Falava no ouvido das pessoas, botava a mão no... Lembra de um pênalti contra... Eu acho que foi Corinthians. Ele estava na área, ele pegou o braço do zagueiro, botou o braço dele, saiu correndo e o juiz pênalti. Pênalti foi. Como se... São Paulo. São Paulo? São Paulo. E depois ele, num jogo contra o Corinthians, esse foi contra o Corinthians, ele fez 1-0, o goleiro do time dele foi expulso, ele foi pro gol e agarrou um pênalti. Como é que você pode comparar o Pelé? Vai pro gol e agarrou um pênalti. Foi 1-0 Corinthians, 1-0 Santos, ele fez o gol do Santos e agarrou um pênalti contra... Então você não pode... Pelé é a parte. O outro que é a parte é o Garrincha. Só que o Garrincha não teve a estrutura do Pelé, né? Por trás do Pelé. O Garrincha não teve. Estrutura familiar também, Então a gente sabe de muitas coisas do Pelé. Quando o Garrincha estava parando, eu fui trabalhando pela GAP, fiz muito jogo amistoso para o Garrincha e a gente tinha que estar atrás dele, tomando conta dele para ele poder entrar em campo. Né? Aí teve um jogo, foi no Nordeste. Quando a gente foi começar o jogo, eu estava jogando esse jogo. Aí eu vi o lateral direito, era um menino, o lateral esquerdo. Aí eu fui lá no menino e falei assim, o jogo é dele, é do Garrincha. Deixa ele pegar na bola. Agora, comigo não, eu vim jogar, quero saber quem é ele não. Falei, ele é o Garrincha, o jogo é dele, rapaz. Não quero saber, não vou deixar jogar nada. Falei, tá bom, vai fazer o quê? Aí começou o jogo, o garoto não deixava ele pegar a bola. O Garrincha não pegava na bola e a gente pau da vida com o menino, né? Daqui a pouquinho, a primeira bola que o Garrincha pegou, balançou, o garoto foi na pista, caiu na pista, rolou na pista, parou o jogo. Todo mundo começou a rir. Aí eu fui lá e falei, tá vendo? Eu te falei. Isso aí pra você, né? Você tá satisfeito agora? Então assim, o Garrincha era... Cara, isso já velho. Ele me driblou já no Olaria. Velho. Já tinha passado no Corinthians, foi pro Olaria. Com o joelho todo me ruim, driblou. Né? Eu, jovem no Flamengo, dia 22, 23 anos.
Ele parando de jogar, ele parou na olaria. Tem uma foto que eu vi tua, ele de frente, você de frente. É um lance do filme, eu tenho filme. Eu tenho filme. Ele parou aquela bola ali, aquilo ali, ele ameaçou, eu fui, ele não foi. O que eu devo ter pensado? Bem, ele vai ameaçar, eu não vou. Só que ele não ameaçou, ele foi, eu fiquei, pô. Porque a finta é mais importante que o drible. Claro, pô. E ele era rápido pra caramba, né? Não, quando ele saía, arrancava, ninguém pegava mais. Ele era muito forte, né? A perna dele era forte. Ele era forte. Agora, ele não tinha a estrutura por trás que teve o Pelé. Se ele tem essa estrutura, eu não sei. E o Carlos Roberto falou pra mim, o Carlinhos esteve aqui com a gente, falou que se ele jogasse de centroavante, ele ia ser um espetáculo à parte também. Porque ele sabia fazer gol de cabeça, de direita, de esquerda. Copa do Mundo de 62, que o Pelé saiu, não foi? Foi. Ele fez gol de cabeça, fez gol de falta. Pois é, bateu de 3 dedos, se eu não me engano, né? Bateu o escanteio na perna, lá no lado esquerdo, ele fez miséria quando ele sentiu que o Pelé não estava. Ele tinha condições, ele não tinha a estrutura por trás dele. Pô. Pois é, essa fase que você falou que jogou contra os melhores do mundo, lá de fora, qual daqueles atletas que você falou? Você falou em Beckenbauer, Müller, ou Verratti talvez, pô. Qual desses caras que você falou assim, pô, esse cara aqui jogaria no Brasil, vamos dizer assim? Cruyff. Rapaz, era uma inteligência. Eu vou contar a história, eu gosto de contar essas histórias. Uhum. Nós fomos jogar o torneio de Paris e o Cruyff jogou por um time da Espanha. Esqueci, passou o nome. A idade. Aí passou o nome. O Zagallo vai falar que não é isso não, hein? Aí foi jogar o time do Cruyff contra um outro time, o cara começou a marcar o Cruyff, homem a homem. Onde o Cruyff ia. Aí eu tô do lado de fora olhando, né? Aí o que acontecia? Quando o time desse marcador dele pegava na bola, ele saía para jogar. Aí o Cruyff saía correndo pro lado contrário. Quando o time dele perdia a bola, o cara ficava apavorado e o Cruyff estava lá na ponta esquerda olhando para ele. Aí ele saía correndo lá e marcava o Cruyff. E o Cruyff ficava quieto, porque quando pegar na bola que ele saiu, o Cruyff via para a direita. Foi hilário a inteligência do Cruyff. O cara cansou só de correr atrás do Cruyff quando perdia a bola. Mas aí então, é uma prova. Então, desses todos, você acha que ele foi o que você mais assim, admirou, né? O Cruyff era... E o Beckenbauer, hein? O Beckenbauer era um jogador mais sóbrio, né? Tipo Falcão, né? Falcão, tipo um Falcão. Parecido, né? Tipo Falcão. Assim, o jeitão de jogar, né? Tipo Falcão. Elegante, jogava bem. Inteligente pra caramba também. O Cruyff era... O Cruyff, assim, o Beckenbauer era coadjuvante. O Cruyff era protagonista. Tá bom. Então é a diferença. Pô. E o Müller, atacante da Alemanha? Pô, esse cara fazia muito gol, né? Ele fazia tanto gol que ele fez um gol contra e o Fluminense ganhou de 1-0, lembra? No Maracanã? Foi mesmo. Ele foi lá e na defesa fez um gol contra. Gostar de fazer gol, vou fazer um contra ele só para ajudar aqui. Mas era um cara que era finalizador, nato, né? Era impressionante. Posicionamento dentro da área. Ô Zé, e na época do Flamengo, quem era o... Você não chegou a jogar com o Zico, não? Joguei, pô. Joguei o Zico. Vocês eram muito amigos, né, Zé? São, até hoje. Eu sou padrinho dele de casamento, ele é padrinho de casamento da minha filha e padrinho de batismo da Renata. Como é que nasceu essa amizade, rapaz? Hein? Como é que nasceu essa amizade com ele? Rapaz, são coisas que só Deus sabe, né? Eu machuquei meu joelho e fui pra academia do Francalassi. Você estava no Flamengo? Do Flamengo. Tá. E aí eu comecei a fazer o trabalho de recuperação do joelho e aparece o Zico naquela época de fazer aquele trabalho de fortalecimento dele. E eu ficava... Só que ele chegava mais tarde, que ele pegava um ônibus. Ele pegava um trem até a Central do Brasil. Em Quintino, a Central do Brasil pegava... Não, ele era de Quintino, né? Então, ele saía de Quintino para Central. Pegava um trem até a Central, da Central pegava um ônibus até o Leblon. E depois ele fazia esse percurso de volta. Só que eu acabava, antes de treinar, e ia embora. E eu ficava olhando ele treinar e falava, rapaz, como é que esse garoto pode fazer isso aí? Era extenuante, muito, muito. Eu cansava de ver. Aí eu comecei a falar, pô, Zico, você vai para Quintino, eu vou pro Meia, eu vou te deixar lá vou te esperar, vou te deixar na estação do Meia, tu pega um trem do Meia até Quintino. Pertinho. Ele, não, eu vou demorar muito. Aí eu ficava 1 hora esperando ele. É mesmo? Ficava 1 hora e ele, não, vai embora, não, vou te esperar. Eu ficava com pena dele. A gente saía,
Aí tinha um McDonald's. Mas são 5 anos só de diferença de idade, né? Tinha um McDonald's perto ali. Aí eu saía do carro, falava assim, vamos lá, ele você não aguenta. Eu não aguentava sair do carro para ir comer. Às vezes eu trazia coisa para ele dentro do carro, porque ele não conseguia sair do carro de cansado que ele estava. Aí eu comecei a esperar ele. Impressionante. Esperar ele. Eu falei, ô Zico, vamos fazer uma coisa. Vamos marcar então na estação do Meia. Eu te pego na estação do Meia, a gente vem junto e vai junto, porque eu fico aqui 1 hora te esperando. Aí ele, então tá legal. Aí passei. Aí ele acabava, aí eu ficava com tanta pena dele que eu passei a levar ele em Quintino. Cara, ia lá e aí voltava. Passei a levar em Quintino. Aí depois eu falei assim, poxa, já que eu tô te levando em Quintino, amanhã eu vou te buscar. Aí passei a buscá-lo. E foi começando a criar essa amizade. Aí começou a amizade. Pô, mas que legal, aí né? fui fazendo amizade com o Edu, que eu já jogava contra, aqui né? Eduzinho. Foi bom demais. Aí comecei a fazer amizade com a família toda. Hoje sou amigo da família toda, né? A gente tem... Mas os caras são gente boa demais, né, Zé? O Zico é fenômeno, né? Vamos botar assim, é o Pelé no futebol e o Zico no geral. Né? Eu gosto impressionante muito dele também. Impressionante o Zico. Dentro e fora do campo. Eu falo isso porque eu tive um convívio com ele, eu conversei com o Edu sobre isso aqui, eu ainda vou tentar trazê-lo aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Mas, assim, Zé, com relação à parte de treinador, né, o período de treinador, a fase, quando você começou, qual foi o primeiro clube, como é que foi, assim, como é que você descobriu que você tinha essas características? Porque você é um belo vencedor como treinador também. Eu parei de jogar, eu operei em dezembro, em mais ou menos assim, em fevereiro, eu comecei a treinar Portuguesa aqui do Rio, a convite... Você lembra do ano? Hein? Lembra do ano, mais ou menos? Foi 80... E 2, 3... 81? Não, eu parei em 82. Em 82, fevereiro de 82, eu comecei na Portuguesa. Desculpa. Que isso. Porque o vice-presidente de futebol era sogro do Guina. Me chamou para ir. E o vice-presidente do clube era o Dr. Otávio Martins, que tinha sido meu médico no Vasco. E eles me convidaram para ajudar eles lá. Eu fui, fiquei de treinador uns 2 meses, mas não estava aguentando, porque eu morava no Grajaú, na Tijuca, era muito longe. Morava na Tijuca, ali perto do Bombeiro, né? Eu acho que eu já morava ali. Morava ali. Aí era muito longe, aí eu desisti. Aí quando eu me despedi, no dia que eu saí, quando eu chego naquela praça em frente à Portuguesa, estava o Jair, treinador de goleiro, que eu tinha levado para o Botafogo ser o 3º goleiro e iniciar a carreira de treinador de goleiro, e com o Heron Beresford, que era o supervisor do Botafogo. É amigo de alguém aqui? Professor Lanceta? Aí me levaram para... Aí eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos almoçar? Eu fui almoçar. No almoço ele me convidou para ser treinador do primeiro time do Botafogo. Eu falei, primeiro time? Por que eu? Não tinha nexo. Né? Eu parando de jogar, ali 2 meses na Portuguesa, a gente tinha disputado uma competição com a Portuguesa, tinha ido bem na competição, mas uma competição sem muito nome. Não, mas quero você para primeiro time do Botafogo. Eu falei, eu? Eu não acreditei. Aí acertamos, conversamos e tal, aí começamos a conversar com a diretoria do Botafogo, eu fui colocando meus pontos de vista, aquilo que eu sou chato pra caramba, né? Aí fui colocando as coisas, foram sendo aceitas, e aí foi quando eu conheci o nosso professor Carlos Alberto Lanceta, que foi que eu queria o melhor preparador físico do Brasil para ser meu preparador físico e... Vamos abrir um parênteses, professor Lanceta? Eu sempre falo aqui para o internauta o seguinte, ele está sempre aqui com a gente, e eu já disse que o cara vamos colocar três personagens aqui na mesa, ou 2, e ele vai ser um desses, vou convidar você, ou o Jair, ou o Oswaldo, sei lá, alguém que... Porque todo mundo gosta dele, todo mundo... o tema que a gente tem aqui, ele flui muito, né? Você vê que você está aí dando aula de futebol aí para gerações observarem e verem o que nós temos de tanto conteúdo, né? E aí você escolheu o professor Lanceta. Como é que foi? O professor Lanceta, ele não queria ir, mas a gente almoçou, ele foi, me ajudou muito, me ensinou muita coisa, né? De programação, que eu não tinha ideia, apesar de eu fiz faculdade e tudo, mas nós estudamos junto, né? Na Castel. Te ajudou em alguma coisa aquilo lá? Hein?
Um mínimo, né? Algumas coisas assim. A prática, ela é... E, assim, eu peguei a faculdade, transferi para Taubaté, da Taubaté voltei para o Rio, do Rio transferi para Taubaté. Não, primeiro foi Taubaté, depois foi para Guarulhos. De Guarulhos quase eu morro à noite com um acidente de carro. Aí transferi de novo para o Rio, só vim terminar depois que eu voltei para o Rio. Então, assim, aos trancos e barrancos eu fiz, porque a minha ideia era ser treinador e não ser preparador físico, então eu não tinha tanto que saber muita coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe. E ele me complementou com a programação toda, que nunca mais ninguém na minha vida fez programação para mim. Não aceito. Sempre eu fazia sozinho em casa e apresentava para o meu pessoal do trabalho. Aí, muitas vezes, ele fala assim, mas eu queria um treino aqui, vou pensar em casa. Amanhã eu decido. Nunca decidi, deixei ninguém decidir por mim, porque quem cai sou eu, então quem decide sou eu. Quem decide as coisas de dentro do campo, fora do campo, sou eu. Nem presidente manda. Nunca mandou comigo. Batia de frente com todo mundo, com sheik, com príncipe, com tudo. Não, vamos chegar no sheik já. E aí eu aprendi... Nessa época eu fiquei lá um ano no Botafogo, 1 ano e alguns meses, ou 2 meses, 1 mês. Para mim valeu como uma eternidade. Muito aprendizado no Botafogo, por ser um time grande, né? Meu primeiro clube, com pessoas, ainda tinha o Sebastião e tinha o Leônidas, que era auxiliar técnico. Né? Ele era treinador de goleiro. Sebastião é o que jogou no Botafogo? Quem? Sebastião, que você está falando. Que jogou... Eu não me lembro, não sei se ele jogou no Botafogo, o Tiãozinho. O Tiãozinho jogou comigo no Serrano, tá. Então, também ajudou pra caramba. Então, foi uma escola que eu tive de início muito boa e que foi para sempre. Né? Ali eu aprendi a me conduzir dentro do campo, a impor moral. Muito jogador mandei embora, jogador consagrado do Botafogo mandei embora, porque queriam fazer bagunça dentro do Botafogo, eu não permitia. Tinha algum jogador assim, alguns atletas de destaque nessa época do Botafogo? Mirandinha, Perivaldo, Palmeiras, né? Wexley. Pô, era um time já cascudo, né? Sim. Tinha bastante jogador. Aí a gente lançou muito o alemão, o Osvaldo, Cristiano, o Napoli. Tinha um ponta-direita que eu não me lembro mais, depois parou, a vida dele entortou do lado de fora, ele parou, muito bom jogador, não lembro mais o nome dele. Elinho ou Geraldo? Elinho. É isso que ele falou lá. Era muito bom jogador, mas jogava pelo lado direito, né? Assim como ponta-direita, né? Bom, rápido, bom. Tinha o Luizinho Quintanilha. O Luizinho de Quintanilha, o Neca falou para mim, Zé Mário, vou mandar o Quintanilha embora. Eu falei, como? Ele é o melhor do teu time. Ninguém aguenta mais ele. Ele tinha 16 anos. Ninguém aguenta mais ele. Ninguém suporta mais, nem jogador, nem eu. Eu falei, manda ele falar comigo. Aí veio o Quintanilha falar comigo, lá no Botafogo. Aí eu falei, e aí, Luiz, o que houve, rapaz? Ele, Zé Mário, não dá. Eu dou uma bola redondinha pra eles, me dão melancia. Aí eu falei, pode voltar, volta. Aí chamei o Neca e falei, Neca, ele não tá mais preparado pra tua categoria. A cabecinha dele já é outra. Já foi lá. Então ele vai treinar comigo de segunda a quinta, sexta treina com você e joga com você. E a gente fez isso aí. E foi fazendo e ele foi melhorando, foi... Claro. Aí o primeiro treino dele, muito engraçado, não sei se o Lanceta lembra, o primeiro treino dele foi 1 contra 1. E como tinha número par, toda hora caía ele e o Gaúcho. O Gaúcho fortão. Forte pra caramba. Aí ele pegou, foi pra cima do Gaúcho, o Gaúcho deu-lhe uma pancada, eu virei as costas. Ele parou, eu virei as costas. De vez em quando tem que fazer isso, fingiu que não viu. Lá não era ele, eu era o maioral, agora tinha que assimilar, né? Isso. Aí ele pegou outra bola, de novo o Gaúcho, deu-lhe outra pancada, eu virei as costas, segue o outro. Aí na terceira vez, ele parou a bola, balançou, o Gaúcho caiu sentado. E ele passou, foi lá, fez o gol, voltou, o Gaúcho olhando para ele, bateu nas costas do Gaúcho, na cabeça do Gaúcho, e voltou. Ali surgiu o Luizinho Quintanilha para a seleção brasileira. Aí botei ele num jogo no campo do Vasco, pelo Campeonato Carioca, acho eu, devia ser Carioca. Ele deu um show,
todo mundo, pô, quem é esse menino? E dali ele subiu. E ele ia ser mandado embora, né? A minha visão de momento de que ele não estava mais para treinar na base, né? Com a idade dele, foi o principal para que ele surgisse para a seleção brasileira. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí também. Tem muito jogador que tem 16 anos, mas tem cabeça de 17, 18. Como também tem garoto de 16 anos, tem cabeça de 13. E às vezes você desperdiça um jogador por momentos de você adaptar ele numa determinada categoria para que ele possa evoluir mais tarde. Assim foi com o Luizinho. O alemão também, a gente fez um trabalho parecido com esse aí. Ele ia na base e ficava com a gente. Então, Zé, veja bem, você depois dessas passagens todas, como é que você foi parar no mundo árabe? Como é que você foi indicado? Quem te indicou? Qual foi o primeiro clube no mundo árabe? Se você... O primeiro clube foi a Sub-23 do Iraque. Seleção. Que o Lanceta que me levou com... Eu esqueci o nome do treinador. A idade é uma droga, vai esquecendo os nomes assim, né? É assim mesmo. Jorge Vieira. Foi o Jorge Vieira, estava lá, e eu fui no Sub-23, que ia disputar a Copa do Golfo, e a seleção do Iraque ia disputar a Copa do Mundo, então eu estava trabalhando diferente. E eu fui para lá. Aí passei 3 meses, para variar, briguei também com o filho do Saddam Hussein, né? Chamei ele de idiota. Pô, briga ruim, né, não? E o idiota era eu. Chamar o cara de idiota dentro do Iraque, o idiota fui eu, né? Ele podia me matar. Ele tinha condição disso e ia ficar por isso mesmo. E porque, como o mês de fevereiro só tinha 28 dias, ele queria que eu devolvesse 2 dias, porque ele tinha pago 30, um mês normal. Pô, eu falei ele de idiota, pô. Mês de fevereiro é mês de fevereiro. Se na hora que tem 31, ele não me paga 31. Paga 30. Então elas por elas. E aí discuti. Mas como eram 3 meses, só saí. Depois voltei por intermédio do Oswaldo Oliveira. Ele me levou, ele era preparador físico da época, me levou para o Arabi. Ali eu comecei minha via mundo árabe. Foi muito legal, me ajudou muito. E foi uma maneira que eu tive de ensinar futebol. Sim, sim. Entendeu? Porque eu aqui no Brasil, eu no Botafogo, eu aprendi muita coisa. Mas também aprendi que, como os jogadores eram alto nível, muitas coisas eles não aceitavam você falar. Eles queriam fazer o que eles queriam. Então tinha muita briga. Lá no mundo árabe, eu no início eu levei os treinamentos que eu fazia aqui, percebi que não é assim. Você tem que respeitar a característica do jogador. Cultura local, né? O nível do jogador e a cultura local. O nível local. Isso aí eu aprendi no Alain. Eu comecei a fazer um monte de treinamento que Alain, ninguém entendia. Alain dos Emirados Árabes. Que ninguém entendia. E passei a perceber que eu precisava mudar. Aí, a partir daquele momento, eu passei a mudar. Então, eu dava o treino de acordo com os jogadores que eu tinha. Eu tinha que desenvolver eles individualmente. Então, eu tinha que estar sempre estudando aquilo ali. Isso aí foi por toda a minha vida. Os árabes todos têm, por exemplo, da Arábia Saudita, dos Emirados, Catar, são parecidos ou você viu alguma São parecidos, mas muito, muito diferentes na parte técnica. Por exemplo, a Arábia Saudita e Iraque é outro nível. O Irã é outro nível. Né? Os Emirados, o Catar, eram um nível mais baixo. Bahrein, Kuwait. Sim. Kuwait tinha um nível ainda melhor porque tinha muito brasileiro trabalhando lá, né? Parreira, Zagallo, começaram lá trabalhando. Sim. Então era um outro nível. Tanto que depois que saíram, Kuwait caiu, que nunca mais se ouviu falar em Kuwait no futebol. Mas assim, a Arábia Saudita e o Irã e o Iraque tinham outros, eram mais fortes. Os jogadores eram mais fortes. Na época da guerra você estava por lá? Hein? Na época da guerra? Na época da guerra eu estava no Iraque, Irã e Iraque, eu estava lá no Iraque. Como é que você fez? Passamos juntos. Sair? Hein? Como é que você fez para sair de lá? Acabou meu contrato, né? Me botaram no avião e vim embora. Tá, porque quando a gente teve... Eu queria até abrir um parênteses aqui, porque eu fui para o mundo árabe por causa desse menino aqui, ó. Esse menininho aqui, ele que me ajudou. Pelo menino. É lógico, pô. Você me ajudou muito a ir para lá. Eu tenho sempre um agradecimento a fazer em quem vem aqui, sabe, Zé? Porque tem sempre alguém que me deu a mão em alguma coisa. E hoje... Todo mundo é assim, ninguém caminha sozinho, pô. Como. Não, aí eu faço questão de mencionar, porque eu sou grato. Porque talvez se não tivesse
essas pessoas como o Jair Pereira foi preponderante na minha entrada como treinador no futebol, o Carlos Roberto teve uma participação muito importante e vários outros que já estiveram aqui, e você faz parte disso, porque o Oriente Médio, eu tinha ido no Oriente Médio, como o caso do René Simões, que me ajudou quando eu fui fazer um jogo com o Goiás lá, que é onde você também trabalhou. O René me ajudou muito lá, eu fui lá fazer 2 jogos e voltamos para Goiânia, num campeonato regional, enfim. E aí, eu aprendi muito, né, com relação ao mundo árabe, me ensinou muita coisa. E você teve uma participação muito importante quando você me convidou para ir para o Riad. Por quê? Porque você tinha convidado o Sérgio Cosme. E ele falou que não queria ir. E ele falou, pô, não, você indicou o Sérgio. Aí o Serginho falou, pô, leva o Arthur, pô. O Arthur é um bom nome para ir e tal. Eu nem sabia. Aí você entrou em contato, eu fui na sua casa ali, na Tijuca, em frente ao Bombeiro, e a gente conversou, e você me ajudou muito. Chegou lá, a gente desenvolveu, depois eu fui para os Emirados, e aí continua. Então, campeão no Al-Wasser. Foi. Aí, 10 anos depois, eu fui campeão. Foi. Eles ficaram 10 anos sem ganhar nada. Foi. Depois de você, não ganharam nada. Foi. Aí eu fui. É verdade. E foi um trabalho belíssimo, né, Zé? Pô. Eu gostei muito daquele clube, gosto até hoje. Al-Wasser, né? Maravilhoso. Eu sei o quanto você gosta daquele clube, além da cidade. Tem um arrependimento que eu fiquei lá 2 anos e não quis ficar o 3º. Eles fizeram de tudo, o que você quiser. Eu falei, não quero, 2 anos para mim, num clube já era suficiente. Porque a gente já começa a saber de tudo, as confusões, os rolos, e aí eu falei, não, vou embora. E vim embora, me arrependi, porque eles gostam de mim até hoje, eles mandam, eu falo com todos eles até hoje. Não, mas isso sabe, Zé, é uma marca registrada que você deixa, e isso facilita para os brasileiros. Você vê agora, na Arábia Saudita, o dinheiro voltou a ser o protagonista de um espetáculo, porque se não tiver dinheiro, você não pode trazer um Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e tal. E você trabalhou no Shabab, que eu também trabalhei no Shabab da Arábia Saudita, que é um clube grande dentro dos padrões de lá. E hoje o Chamusca está fazendo um trabalho lá, num clube relativamente modesto com relação ao budget, né, que eles têm lá, e ele está indo muito bem. E isso fortalece muito a nossa imagem diante daquele futebol que está se tornando um segmento do futebol europeu. O que você acha disso? O Shabab sempre gostou de brasileiro, né? Teve muitos treinadores brasileiros. Filipão. Todos os brasileiros foram bem lá e fizeram um bom trabalho. Foi mesmo. Então, assim, o problema dos brasileiros, né? Primeiro, o Platini. O Platini foi para o mundo árabe, foi para a Ásia e inventou a UEFA. Foi eles. E aí começou a dar problema para os brasileiros. A última vez que eu estive no mundo árabe, eu cheguei, o cara falou, diploma da UEFA, eu falei, você está mal informado, porque eu não sou europeu, eu sou americano, sul-americano, então você tem que pedir Comebol. Não, mas tem que ter UEFA. Então tá, me dá minha passagem de volta. Fiquei lá 1 ano, nunca mais falaram em UEFA comigo. Né? Falei, me dá minha passagem de volta. No mesmo dia, falei, me dá minha passagem de volta, vou embora, pô. Aí fiquei 1 ano. Mas o Platini começou com isso lá. Foi. Aí depois, muitos treinadores brasileiros também fizeram besteira. Levaram família, levaram pessoas que não tinham condições de trabalhar, né, empregaram, e aí caiu o nível. Foi. Tá? Mas, voltando agora, o Chamusca voltando, eles vão voltar a levar brasileiro. Sabe por quê? O brasileiro é o único, pelo nosso trabalho aqui, que chega lá e tem paciência com o árabe. Eles são difíceis porque eles têm um meio de vida diferente do normal. Eles fazem o que eles querem, só tem um governo que manda, o resto ninguém manda neles. Então, o brasileiro tem um jeitinho de falar. Eu fui no Catar, o Mohamed Mubarak, que é o rei no Catar, ele falou assim, o Zé Mário é da minha família. Ele trata o jogador como se fosse da família dele. Então, e é o brasileiro, não só é o Zé Mário. Ele falou... Você sempre foi duro com eles, né? Mais justo. Sempre fui. E se não for assim, ele não gosta de você, não. Não gosta. Eu sempre fui duro com eles. Com todo mundo, com o príncipe, com o sheik, sempre fui. E eu fui lá agora, em 2019, eles só voltaram a botar tapete vermelho para mim. Até clube que eu cheguei lá na final, meti de 4-0, eles me trataram como se eu fosse... Isso em qual país? Lá, qual país aí? No Catar. No Catar. Muito bom. O Arli, a final foi 4-0 meu time, o Arabi meteu. Eu cheguei lá, eles botaram tudo à minha disposição. Eu entrava lá sem pedir. Eu levava o cameraman comigo, eu estava fazendo um trabalho de documentário dos treinadores brasileiros.
Eu entrava na hora que eu queria, não pedir a ninguém. Ia lá, armava e ia embora, muito obrigado, e saía fora. Porque eles botaram à disposição para mim. Entendeu? Mas quando eles gostam, pelo né? trabalho que a gente fez lá, o brasileiro, não é só eu, não. Sim. Você fala no René, você fala no Lapola, você fala no Parreira, no Zagallo, eles falam maravilhas, pô. Tem muita Porque gente. além da gente fazer um trabalho dentro do campo, a gente fazia o trabalho de família. O Lazzaroni, Paulo Autuori. Paulo Autuori. Então tem muitos treinadores que eles falam porque a gente fazia trabalho de família. A gente chamava, vem aqui, não, senta aqui, como é que vai resolver seu problema? O Luizinho, atacante do América, fez um trabalho, trabalhava muito na segunda divisão também, era um trabalho bem reconhecido lá. Bem reconhecido lá. E aqui o nego nem dava bola pro homem. Entendeu? Então, assim, não é a diferença nossa do europeu. O europeu chega lá e fala assim, vamos pro treino, tem 4. 4? Vou embora. E embora, não davam treino. Quantas vezes eu dei treino para 4? Cadê o resto? Ah, tá na Eles Army. combinavam de não ir? Não, tá na Army. Ah, tá. Até que eu descobri o No seguinte, exército. eles falavam assim, pra Army que ia pro treino, e pro treino que ia pra Army. Eu comecei a descobrir. Quando eu descobri, falei, tá bom, vocês vão pra Army, não jogam. Quem for pra Army, pode ser titular ou reserva, não joga. E eu comecei a fazer isso. Aí comecei a botar horário. Os treinos começam 4 horas, 5 horas. 5 horas e 2 segundos, não entrava mais no campo porque eu trancava o campo. Aí eu comecei, meu time... Você me ensinou isso, eu apliquei lá depois. Meu time começou a ganhar porque os outros não faziam isso. O Riad, que era um time hoje do América aqui... Ainda tá jogando aí no primeira divisão. Subiu esse ano. Foi campeão comigo. E vice-campeão num Não, e campeão você era no o outro. dono do Riad, né? Cá pra nós, né? Os caras gostavam tanto dele lá que ele era o dono. Chegou o dono, é o príncipe Zé Mário. Era bom, né? Mas o que eu fiz lá? Até a chave mestra eu roubei dos caras. Roubei a chave mestra dos caras. Eu abri a sala do príncipe. Eles ficavam malucos. Eu tirei, o Valdemar Lemos queria os tatames do professor de judô. Eu peguei tudo, fui lá, abri, peguei tudo e levei pra minha sala. Aí passou um dia, chega o professor de jiu-jitsu. Ei, meus tatame tá aqui. Compra outro. Mas compra outro. Esse vai ficar aqui, não vai sair mais. E ficou, porque o Valdemar queria pra salto. O Valdemar é uma figura, ele teve Mas aqui o que aconteceu com o time? Ganhou, pô. Foi, é. Entendeu? Então, assim, os brasileiros, muitos brigaram lá, não fui só eu não, pô. Muitos fizeram confusão lá. E são benquistas, mas tratava bem o jogador. Com carinho, com amizade. O europeu não trata. Eu na seleção da Arábia Saudita, eu convocava os jogadores, eles ficavam um pau da vida. Falaram assim, pô, Zé Mário, treina só campo curto. Quando vai pro jogo, campo grande, a gente pensa que os caras estão perto, tá tudo longe um do outro. Pior que hoje em dia tá assim, não tá? Tá assim. E o que você acha que está mudando hoje, assim, de positivo, e o que você acha que precisa fazer? Positivo nada. É, né? A única coisa que hoje é positivo é ciência. Qual é a ciência? A parte física. Começou o jogo, acabou a ciência. Alguém que me prove o contrário. Você tem paciência para assistir o Campeonato Brasileiro? Não. Não? Você não assiste nada, Não dificilmente. consigo. Não, eu vejo o início de jogo. Você assistiu o início Início ontem? de jogo, eu vou vendo. Qual o jogador que está me atraindo? Eu não tenho, eu vou embora. Você assistiu, ontem nós transmitimos aí pelo meu canal Botafogo e Goiás. Você chegou a ver um pedacinho? Eu vi um bom tempo. Eu gosto de ver o time do Botafogo jogar. Sim. Gosto de ver o América Mineiro jogar. E gosto de ver o Palmeiras jogar, porque joga pra frente. Agudo, isso. Joga pra frente, pô. Isso. É lance de gol. Isso. O América Mineiro, ele tá ganhando de 2-0, ou perdeu 2-0, ele tá jogando a mesma coisa. Vai pro gol, não quero nem saber. Eu falava pro Mancini, teu time é kamikaze. Tá ganhando de 2-0 e vai, acaba empatando, pô. Ele dizia, Mário, não consigo fazer, os jogadores têm essa característica. Entendeu? Então, assim, futebol brasileiro pra mim é ataque, pô. Você acha arte. O que a gente pode fazer para mudar um pouco? A seleção brasileira está há muitos anos sem ganhar um título. Arthur, primeiro de coisa, a seleção brasileira te representa? A mim não representa. Jogadores que estão na Europa há mais de 5 anos, que não sabem o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, que não jogam futebol arte. É robótico, né? Vamos dizer assim. Robótico. Então, para mim, não representa. Teve Brasil e Argentina eliminatória da Copa? Não teve Brasil e Argentina há pouco tempo? Eu nem soube. Nunca passou isso na minha cabeça, o Brasil jogar e eu não saber. Ainda mais contra a Argentina. Eu só fui saber 2 dias depois que tinha Brasil. Eu falei, Brasil jogou e eu não sabia. Não sabia.
Por quê? Não me atrai, pô. Os jogadores da Europa estão indo muito cedo. 17, 18 anos. Perde a característica do futebol brasileiro. O Vitor Roque do Atlético Paranaense já está indo no final do ano para o Barcelona. Vai perder o quê? O Hendrick vai embora também. Quando chega lá, o treinador não pode driblar, dá 2 toques na bola. O cara passa 2 toques não joga futebol. É verdade. O que decide jogador é o drible, a finta. É o jogador que você não sabe o que ele vai fazer. E o sistema de defesa ele fica comprometido quando você começa a driblar, muda tudo. Aí fala assim, Arthur, o jogador hoje corre 14 quilômetros. O cara que não joga, corre. O que joga, corre 4. Porque você vê... Eu sou chato. Eu entrei na vida do Messi. Sabe quantos quilômetros o Messi corre por jogo? 4. E quem decide o jogo? Ele. Quantos quilômetros o Neymar corre? Se pegar o do Romário, como é que era? O Romário. Era 1 quilômetro. 500 metros. Em 500 metros que ele correu, fez 5 gols. Aí vai falar assim, não, mas mudou a tática. Não mudou nada. Mudou a qualidade do jogador, porque ninguém vai em cima do Messi. Como não ia do Pelé, não ia do Garrincha, não ia do Zico. Todo mundo pra aí, peraí, vai pensar 2 vezes. Alguém vai em cima do Messi de primeira? Aqui, ó, que vai. E o que você acha do VAR? O VAR, eu tenho lá no meu blog, eu botei uma coisa do VAR. O VAR, assim, eu acho que o VAR tinha que limitar algumas coisas. Por exemplo? Foi dentro da área ou foi fora da área? O juiz deu pênalti, foi dentro da área ou fora da área? Uhum. Ponto. Não tem que decidir se foi pênalti, se o juiz acertou ou não. Decide o árbitro, né? O árbitro. A bola entrou ou saiu ou não entrou? Passou da linha ou não passou da linha? Ponto. O cartão amarelo foi bem dado, o vermelho foi bem dado ou não? Tudo bem, isso eu até aceito. Agora, decidir se foi falta, se não foi. Depois de 2 minutos, aí sai o gol, não foi gol. Como é que eu retiro essa emoção? E o narrador? Que gritou gol, se esgoelou, não foi mais gol. Pô, olha. A torcida pulou, não é mais gol. Ou então agora tem jogador que faz o gol e fica olhando, esperando o VAR. Não, realmente. Aí passa 2 minutos, ele sai vibrando. Que vibração é essa? Quem jogou sabe que não é assim não, meu filho. Não, eu conversei, não sei com quem aqui sobre isso, que a emoção é outra. A emoção do gol é algo especial, né, Zé? Especial, é momento. Passou segundos, não tem mais emoção. Não é válida a emoção para mim. Não é válida. Passou 2 minutos, não vibrou, é forçado. É forçado, é fake. Eu fui agora na CBF. A emoção do fake. Eu fui na CBF. O cara de árbitro falou lá que só pode aquecer 6 de cada vez agora. Eu falei... Aí, como era a Série A e eu tinha um problema com alguns presidentes da Série A, eu fiquei quieto. Na Série B, que eu fui também, aí eu falei, isso aí tá errado. Por que não bota só 6 no banco, então? Porque você tá aquecendo 6, machuca o jogador do cara que tá no banco. E aí? Aí o cara falou assim, mas entra sem aquecer. Eu falei, como entra sem aquecer? Não, mas não precisa aquecer para entrar. Eu sou professor formado em educação física. Eu falei, eu sou também. Eu falei, mas é ruim. Falei para ele, tu é ruim. Se você pega o formado em educação física. É ruim. Para que você bota um preparador físico no banco? Se você não precisa aquecer, para que aquece? Eu também sou, é ótimo. Então não precisa botar o preparador físico no banco. Entra. Mas se precisa aquecer, você não pode aquecer só 7. Tem que ser ou todo mundo ou só quem está no banco. Aí a discussão danada, aí o presidente da CBF me cortou e não deixou mais ninguém falar. Coitado do Mauro Silva levantou o braço e não deixou falar. E ficou por isso mesmo. Então são coisas... Aí esse representante do árbitro falou assim, isso é coisa da FIFA, mas está errado, cientificamente e tecnicamente. Cientificamente, porque não pode dizer que não precisa aquecer. Você está com 20 minutos de aquecimento antes do jogo, 45 minutos de jogo, já tem 10 do segundo tempo, o cara entra... levanta do banco e entra. Cientificamente tá certo ou tá errado? Tá errado. E, cara, se você estivesse trabalhando hoje assim no campo, realmente aí no Inter de Porto Alegre, sei lá, qualquer lugar, primeiro, as comissões técnicas hoje são repletas Quer me complicar, né? Não quero te complicar, eu quero perguntar assim, porque eu conheço mais ou menos a sua metodologia. Evidentemente que algumas coisas você ia adaptar,
Mas, no seu entendimento, hoje tem 3 analistas de desempenho, tem 2 fisiologistas, tem 2 fisioterapeutas, bebe. Então, a pergunta não é para te complicar, é simplesmente para te perguntar o seguinte: como você direcionaria todo o planejamento para essa comissão técnica? Como você gostaria de fazer? Mas isso já deveria ter uma prévia lá com o presidente antes de te contratar. Sem dúvida. Como que você gostaria de fazer? Arthur, primeiro de tudo, não tem treinador no Brasil hoje há mais tempo com analista de desempenho do que eu. Não tem. Eu aprendi com o Robson Alves, no Goiás. Quando eu cheguei no Goiás, ele tinha tudo, scout. É verdade. Ele fazia, me passou, eu não conhecia. Fui conhecer lá. Adotei aquilo. Agora, só que o Robson perguntava: o que você quer? O que você precisa? Quais os dados que você tem? Me dá esse. Não é o cara que vem falar para mim o dado dele. Eu é que tenho que saber o que me interessa. Então, naquele tempo, eu falava assim, tinha um jogador no Goiás, Fagundes, a imprensa pegava no pé dele, porque ele errava muito passe. Era um meio campo, não era? Meio atacante. Campo, era o segundo homem meio do campo. Era Ildemar e Fagundes. E aí eu comecei, não, mas ele é importante pra gente, a imprensa pegando o pé. Aí, de repente, deu um estalo. Falei assim, quantas vezes esse cara pega na bola? Aí ninguém